A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor, querida irmã, a paz do Senhor, querido irmão. Eu sou o pastor Davi Boa Sorte e hoje nós vamos começar uma série de mensagens para o enriquecimento da nossa vida em todas as áreas. E quero aqui aproveitar para cumprimentar todos vocês que estão aí no nosso canal no YouTube, também no Face, no Instagram, e aos ouvintes da Brasil FM, do programa Voz da Assembleia de Deus. Esta nova série de mensagens que nós vamos trabalhar a partir de hoje fala sobre a vitória que vem de Deus. Esse é o grande tema e nós vamos tratar as mais diversas áreas da nossa vida. Vitória sobre o sentimento de culpa, vitória sobre as decepções da vida, vitória sobre a depressão, vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre nós mesmos. Então, esta série está imperdível. Com certeza, Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Hoje nós vamos começar a tratar o nosso primeiro tema. Nós vamos falar sobre a vitória que Deus nos dá sobre a culpa, sobre os sentimentos de culpa. E para tanto nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 18 e 19. Assim nos diz a poderosa palavra de Deus: vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhes dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Hoje quero falar sobre a culpa, sobre o sentimento de culpa. Esse monstro que tem atormentado, que tem paralisado, que tem prostrado muitas pessoas na face da terra. E nós vamos entender que o nosso Deus, Ele é maravilhoso para nos dar a vitória sobre o sentimento de culpa. Mas o que é mesmo o sentimento de culpa? O sentimento de culpa é algo que nos faz viver sob um peso constante na nossa vida. Algo que nós cometemos no passado, um erro, uma falha, um pecado, e muitas vezes, mesmo já tendo pedido perdão a Deus, nós ainda convivemos com esse monstro dentro de nós. Trata-se de uma doença da sociedade moderna, ou dessa sociedade pós-moderna, como nós chamamos. E aí nós temos o trabalho dos psicanalistas, dos psiquiatras, dos psicólogos e também dos líderes religiosos, procurando de todas as formas atender as pessoas para que essas pessoas venham se livrar desse sentimento de culpa, dessa consciência pesada, desse mal que lhe atormenta. A culpa ou sentimento de culpa, também conhecido como consciência pesada, é uma doença que tem atacado a nossa sociedade. A sociedade moderna, pós-moderna, em todos os tempos, as pessoas têm sofrido com esse monstro chamado sentimento de culpa. E muitas pessoas, mesmo depois de terem confessado o seu erro, a sua culpa a Deus, ainda não se sentem perdoadas. E é sobre isto que eu quero tratar nesta mensagem, para que você tome posse do perdão de Deus para a tua vida e tenha uma vida vitoriosa, porque Deus nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. E nessa área do sentimento de culpa não é diferente. Nós podemos tomar posse da vitória de Deus e das misericórdias do Senhor. A culpa não escolhe idade. Ataca idosos, jovens e até crianças. O homem do campo, o homem da cidade, o homem culto e também o homem mais simples. Todos podem sofrer com o sentimento de culpa. Todos nós sabemos que a culpa, a consciência pesada ou o sentimento de culpa, como nós chamamos, provoca os mais variados problemas na vida do ser humano. Quer ver uma coisa?
A pessoa que sofre com sentimentos de culpa, às vezes tem insônia, falta de apetite, sentem dores no corpo, uma série de problemas causados pela consciência pesada, algo que atormenta a pessoa e a pessoa não consegue viver uma vida plena, uma vida vitoriosa. Mas o tema desta série é justamente sobre a vitória que Deus nos dá em todas as áreas da nossa vida. E sobre o sentimento de culpa não é diferente. Nós podemos tomar posse da vitória de Deus e viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida plena. Muitas pessoas procuram alívio para o sentimento de culpa nas drogas, nas bebidas, também em hobbies, mas nada disso vai resolver esse problema. E já foi constatado que o ápice do sentimento de culpa pode ser até o suicídio. Lembra de Judas? Judas, o sentimento de culpa foi tão forte na vida dele, por ter traído o mestre, que ele acabou se suicidando. E muitas pessoas têm cometido suicídio nos dias de hoje por conta de um sentimento de culpa tão pesado, uma dor intrínseca muito forte que a pessoa não consegue administrar. E aí dá um fim na sua vida buscando solucionar o problema. Então o sentimento de culpa é um problema muito sério e precisa ser tratado. E em Deus nós podemos encontrar o alívio para os tormentos da nossa vida. Diante de tudo isso que temos falado sobre a consciência pesada, o sentimento de culpa, nós vamos falar agora como enfrentar o problema da culpa. Esse é o grande X da questão. E eu quero compartilhar alguns fatores importantes que vão nos ajudar a administrar o sentimento de culpa e obter a nossa vitória. O primeiro é buscar em Deus o discernimento para saber quando o diabo está tomando partido da situação. Porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Então o diabo, ele atormenta as pessoas, ele acusa as pessoas, ele procura, de certa forma, oprimir, acorrentar, fazer com que a pessoa esteja algemada, imobilizada diante da culpa. Então nós precisamos buscar em Deus esse discernimento para entender que o diabo é acusador e nós não podemos nos deixar levar pelas acusações do nosso adversário. Veja só o que a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouviram uma voz do céu, uma voz forte, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque o diabo, ele vive para nos acusar. E nós não podemos cair nas mãos do inimigo dessa forma. Nós temos que entender que o diabo é mentiroso, o diabo só sabe acusar, e nós não podemos cair ou entrar no jogo do diabo. Conta-nos os relatos que Martinho Lutero, o grande reformador, ele era atormentado constantemente por sentimentos de culpa. E às vezes ele procurava o seu mentor, o seu conselheiro, o vigário que estava sobre ele, para fazer as suas confissões. E às vezes ele confessava 2, 3 vezes ao dia, porque o sentimento de culpa que ele sentia era muito forte. E a história relata que uma certa noite Martinho Lutero foi dormir e o inimigo apareceu a ele em sonhos e trouxe uma lista muito grande de pecados, de falhas que ele havia cometido e colocou diante dele. Ele leu aquela lista e disse: realmente, tudo isso aí eu já fiz, eu já pratiquei, eu já cometi.
E o diabo, como ele é acusador, e ele não deixa de nos atormentar, de nos perseguir, ele saiu e voltou com outra lista ainda maior do que a primeira. E disse: aqui, Martinho, tudo que você já praticou, tudo que você já fez. E Martinho, pegando uma pena com tinta vermelha, escreveu naquelas páginas: mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ali o inimigo bateu em retirada e deixou Martinho Lutero em paz. Então nós devemos descobrir quando é o nosso adversário que está nos acusando, repreendê-lo em nome de Jesus, para que ele bata em retirada e nós tomamos posse da nossa vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, uma vez confessado o nosso pecado, nós devemos aceitar pela fé o perdão de Deus. E é o que acontece com muitas pessoas que vivem atormentadas pelo sentimento de culpa, porque já confessaram, já pediram perdão a Deus, mas não tomam posse do perdão. E a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Então, nós precisamos tomar posse do perdão de Deus para a nossa vida. E em 1 João 1:7-9 nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós não podemos aceitar nenhuma acusação do inimigo e nós temos que tomar posse pela fé, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, para tirar de nós todo o remorso, toda a culpa, toda a consciência pesada, mas para isso nós temos que tomar posse do perdão de Deus. Então, se você ainda se sente culpado de alguma coisa que você fez, não viva sofrendo por esse passado de dor. Você já confessou a Deus? Toma posse do teu perdão e você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. E por último, nós precisamos entender que a nossa vitória vem de Deus, porque Deus purifica, apaga, esquece, lança no mar do esquecimento todos os nossos erros e todas as nossas falhas, como a Bíblia diz aqui em Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19, e eu quero ler esta passagem. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Oh, palavra gloriosa! Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e as profundezas do mar. Olha o que Deus faz por nós. Ele pisa com seus pés as nossas iniquidades e lança os nossos erros, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões nas profundezas do mar. Isto é maravilhoso, receber o perdão de Deus para a nossa vida. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. A frase diz o seguinte, que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa. Por quê? Porque em Deus nós podemos alcançar a nossa vitória. E neste momento eu quero orar por você. Você que se sente atormentado, com a sua consciência pesada, você que ainda não tomou posse do perdão de Deus para a tua vida, eu vou orar por você agora e Deus vai te abençoar. Nosso Deus e nosso Pai eterno, neste momento, Senhor, eu oro por este irmão, oro por esta irmã, que mesmo havendo confessado as suas culpas, os seus pecados, ainda se sentem atormentados pelos sentimentos de culpa. Que o Senhor possa derramar agora o teu Espírito gracioso sobre estas vidas e que elas, pela fé, possam tomar posse desta vitória e viverem uma vida vitoriosa, porque o Senhor é o Deus que nos abençoa e que nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém.